mulher que ama livros e hoje estamos aqui para o segundo episódio de Leitura Top Secret. E o que é que eu vos posso dizer antes de avançarmos? É que este formato é um bocadinho diferente, são três livros em formato de carta, diários. Engraçado como é que se coincidiram tão bem, ligaram-se tão bem. Depois são três livros de três pessoas, são três livros favoritos de três pessoas que eu gosto muito e vocês já vão descobrir tudo. Então, um deles passou a ser um dos favoritos deste ano, outro eu não consegui terminar. Não consegui terminar, tive que abandoná-lo, nem cheguei a meio sequer. E o outro foi a grande surpresa do ano. E quais serão? Vão já descobrir tudo, que eu vou contar tudo. E espero que gostem realmente deste vídeo. Não te esqueças de subscrever o canal, se ainda não subscreveste, deixar o teu like, se gostas deste género de vídeos. E se descobriste, quais eram? E se descobriste alguma coisa, eu vou dar hoje mais umas pistas lá no Instagram. Se descobriste alguma coisa, deixa nos comentários, ok? Olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livros e hoje estou aqui para mais um episódio da leitura Top Secret. Eu decidi fazer uma coisa um bocadinho diferente, então eu decidi agarrar nas leituras preferidas ou que melhor representam as minhas queridas deusas. E quem são as deusas que estou a falar? São as autoras que estão juntamente comigo. Somos 4 mulheres a fazer o podcast A Hora das Deusas. Quando eu publicar este vídeo, os primeiros episódios já vão estar online, porque vai ser todas as segundas-feiras. Será um episódio dedicado à literatura. A Hora das Deusas é constituída por mim, pela Ana do 1002 Páginas, pela Ana do podcast Anatomia do Livro e pela Cristina do canal também, e o canal Books and Beers and a Baby. Elas não sabem que eu estou a fazer isto, nem ninguém. Eu vou partilhando nas histórias um bocadinho da sensação em relação às suas leituras e aos livros que escolhi. Eu estou aqui agora para partilhar as expectativas e depois vocês vão acompanhar todo o processo ao longo destes vários minutos que têm pela frente. Mas tenham muita paciência, eu acho que vai valer a pena. Então, eu escolhi 3 livros, é verdade, 3 livros para me acompanhar neste segundo episódio. E eu estou mesmo entusiasmada. Primeiro porque eu vou ter que esconder às minhas deusas que estou a ler os livros que elas gostam muito. E ainda por cima, elas iam-me estragando os planos porque elas queriam combinar leituras conjuntas. Elas já me queriam enfiar em leituras atrás de leituras. Eu ainda tentei colocar aqui outro autor, mas entretanto já combinaram uma leitura para novembro. Quais são os livros que eu vou ler e quais são as minhas expectativas? Para representar a deusa gótica, a nossa Ana do Anatomia do Livro, eu escolhi Drácula. Ana, eu sei que o teu autor, o teu deus é o Umberto Eco, mas eu decidi escolher o Drácula porque vocês acabaram por combinar numa leitura do Umberto Eco, então não me deixaram. Então, o Drácula eu acho que representa muito bem. É a nossa deusa gótica e este livro acho que é perfeito. Tenho uma ideia muito rasa desta personalidade, nesta personagem. E sei muito pouco de Drácula, a sério. Deixa-me ver aqui no Goodreads se eu li. É que eu posso ter lido numa versão manhosa qualquer. Não. Mas curioso, já está na minha lista de pilha de livros que eu quero ler, já há muito tempo. É a oportunidade de ler Drácula e ir partilhando nos stories a experiência de ler este livro. Já vi que é um livro grandinho, aqui no site da UC, não é muito caro, 12,90€, eu não achei muito caro. Mas é um livro de 416 páginas. Eu vou ler os livros todos no Kobo, é fácil de encontrar no site da Kobo, por exemplo, o Drácula. Expectativas. Eu estou, assim, como tu és o pícaro da snobismo e do requinte e tal, eu estou à espera, ainda por cima é um clássico, eu estou à espera de uma leitura de 5 estrelas. Pronto. As minhas expectativas são muito altas, sinceramente. Eu espero conseguir envolver-me com as histórias e também estou a pensar guardar este livro para ler mais à noite, ok? Como tu disseste, não é um livro para se ler agora no verão e tal, eu vou tentar ler num ambiente mais escuro possível. Nem que eu feche os stores aqui da sala. Eu sei que vocês estão a combinar uma leitura para maio ou para depois do Nome da Rosa, mas eu vou ler às escondidas e não os vou contar. E tu vais ficar surpreendida. Para a nossa deusa boazinha, que é a Cristina. Eu fartei-me pensar, Cristina, eu assim,
Que livro? Eu sei que ela tem um livro que é, automaticamente, que eu penso naquele livro, eu lembro-me dela, mas agora não me estou a lembrar. Eu estive a manhã toda a pensar. E eu já tinha escrito no papel aquele livro no início da semana. Eu sabia que era aquele livro e tu falas sempre neste livro e eu nunca... Ainda por cima, o livro está esgotado no site da UCA. Andei a ver porque eu queria comprar. Não há no site da Kobo, mas eu encontrei num site online porque este também é um clássico. É de uma autora francesa, não é? Marguerite Yourcenar, acho que é assim que se diz. É uma autora que eu nunca li e também tenho expectativas. Livro 5 estrelas. Ela é uma autora francesa e escreveu um dos livros maiores, assim, os livros mais conhecidos que eu tenho aqui, Memórias de Adriano, e a obra Ao Negro, que é por acaso o livro que eu tinha mais interesse em ler, mas vou ler Alexis, da Marguerite Yourcenar. É um livro pequeno, portanto eu vou escolher este livro como a primeira leitura. A primeira. Depois, a deusa deslumbrada é a nossa Ana de 1002 páginas e eu estive a conversar com ela. Eu queria saber que livro é que me melhor representava. Eu sabia que podia ser o livro do Karlov, mas não fazia sentido porque eu estou a ler este livro em conjunto com elas, um livro por mês. Então, eu também me lembrei, o que é que pode ser? E ela disse-me, Ana Karenina, e disse-me As Luzes de Leonor. E eu perguntei-lhe o porquê, ela explicou-me, eu achei a explicação fantástica, e ela disse, tens que ler As Luzes de Leonor, porque eu já li a Ana Karenina. Realmente, eu adoro a Ana Karenina, e nisso nós temos esse amor em comum, eu acho maravilhoso. O Karlov também, não tanto como ela é muito mais doida pelo Karlov. E como eu adoro a Maria Teresa Horta e nunca li o seu calhamaço de 1000, eu estou impressionada, mas são no Kobo, vocês encontram um livro no site da Kobo, 1221 páginas. Vai ser muito mais fácil de levar este livro na mala. E as minhas expectativas? Essas são 5 estrelas. Este eu acho que vou deixar para o final. Vou ler primeiro o Alexis, depois vou ler o Drácula, e depois vou ler As Luzes de Leonor. Eu já ando para ler este livro há muito tempo. Eu tenho o e-book há muito tempo. 3 leituras, 3 expectativas altíssimas. Então, eu já li 50% do livro Alexis e estou completamente apaixonada pela escrita da autora. E estou completamente apaixonada pela voz narrativa. Conforme vou lendo, vou ficando angustiada, mas é uma angústia boa, não sei se existe, mas consigo ver muito da Cristina aqui, parece que estou a entrar no íntimo da Cristina, mas também estou a entrar muitas vezes nas minhas próprias memórias e vivências. Então, este livro está a mexer comigo muito. Possivelmente irá tornar-se uma das melhores leituras deste ano. Pretendo terminar a segunda parte, portanto, eu li 50%, as outras 50% ainda hoje, esta noite. Depois venho falar convosco como é que correu a leitura. Entretanto, eu vou procurar um vídeo da Cristina sobre este livro, muito curioso. Nós temos aqui um homem a escrever uma carta à mulher que ele abandonou e então está a justificar-se, só que ele está a passar por várias fases da sua vida. Ele está a contar mesmo a história desde lá de trás, como é que era a parte da infância, a família dele, a forma como ele olhava para a morte, ele sofria e vivia na solidão, as poucas amizades que tinha, o amor que ele encontrava na música. Isto é muito Cristina, a parte da música. No medo que tinha em relação ao pai e encontrava a força nas mulheres com quem ele vivia. Bem, que história, que escrita. Eu acho que vou comprar, ou então vou procurar outro livro da autora. Eu acabei de colocar no grupo uma frase do livro Alexis, só para ver se a Cristina teta. E eu não meti aspas, por isso eu acho que ninguém vai perceber que eu estou a usar uma citação. Quando elas virem este vídeo, elas vão ficar surpreendidas. Temos necessidade dos outros para revelar-nos a nós mesmos. Eu ontem acabei por colocar um story a dizer que o livro que eu mais gostei este ano, que era o Helmet, que tenho um vídeo, está quase a sair do trono de primeiro lugar, porque este livro vai agora destronar o Helmet e vai ficar em primeiro. Que leitura maravilhosa! Nunca pensei, nunca. Este livro consegue reunir uma série de coisas que eu adoro na literatura. E para além disso, mexe muito com a nossa alma. Bem, que livro! Cristina, a sério,
livro fantástico. Eu estou quase a terminar, estou na página 126. Vou terminar, eu já venho falar. Eu não encontrei nenhum vídeo da Cristina sobre o livro. Cristina, então, precisamos de um vídeo sobre este livro. Hoje é domingo e amanhã vamos lançar o nosso projeto. Eu e as outras deusas vamos lançar o nosso podcast A Horda das Deusas, que vai ter também mais tarde o canal no YouTube. Eu estou super contente com o projeto. Nunca pensei que em 2020 eu me ia juntar com outras pessoas para fazer um podcast literário. Este ano está a ser uma surpresa a vários níveis, não é? Eu já comecei a ler o livro da Ana, 1002 páginas, As Luzes de Leonor. Eu estava a pensar em ler primeiro o Drácula, mas não, vou já despachar o maiorzinho. São 1055 páginas e eu estou na página 67, é um livro para ir lendo, então eu vou aproveitando os momentos mais calmos para ler. Estou a gostar, eu não conhecia esta história. A história de Leonor, que ficou presa durante anos com a sua família. A escrita de Maria Teresa Horta eu já conhecia, mas acho muito diferente do livro Paixão, segundo Constança H. É muito diferente, não tem nada a ver, não sei, mas tem muito a ver com a escrita dela em cartas portuguesas. Tenho lançado algumas frases no grupo, mas elas nem reparam. A Cristina não reparou. Eu também acho que só lancei uma frase. E quem é que pegou nessa frase? Foi a Ana, agarrou na frase que eu coloquei e comentou. E depois eu utilizei aqui uma expressão de Maria Teresa Horta num livro sobre o negrume, que ela nem sequer reparou. Entretanto, já tenho colocado no Instagram, já coloquei a dizer que estou a ler um livro muito grande, mas ainda não disse quase nada. Espero que gostem do nosso projeto e que se divirtam sobretudo. Então, hoje é dia 24, quarta-feira, 24 de junho, quarta-feira, e vocês não têm ideia, Desde que eu comecei isto, eu tenho falado muito com a Ana da Suécia, do Anatomia do livro, sobre o Drácula. Tenho feito mais perguntas, tenho ouvido os episódios, tenho feito mais pesquisa, porque eu não faço ideia, é uma coisa... Pronto, vampiros não é uma cena que me atraia muito, mas eu gosto de aprender, e então gosto de descobrir a paixão dos outros, por isso é que estou a fazer Top Secret nesta versão, este segundo episódio. E escolhi o Drácula, o livro preferido da Ana. Foi tão bom ouvir o episódio do Drácula no podcast, tão bom. Ela, entretanto, eu sei que vai fazendo mais. E elas não param de falar em leitura conjunta do Drácula. E agora, a Ana Karina teve a ideia de fazer um projeto chamado o Projeto Deusas, que é nada mais, nada menos do que ler os nossos livros referidos ou preferidos. Bem, enfim, muito parecido com este projeto, não é? Existem realmente coincidências e que as pessoas têm as mesmas ideias, porque conversam, estão muito próximas. Recebi aqui uma encomenda, e é nada mais, nada menos do que o meu exemplar do Drácula, porque eu quero ter o livro físico. E também comprei mais um livro que está de alguma forma relacionado com a figura Drácula. E eu mandei uma foto deste livro à Ana a perguntar se ela conhecia, se ela já tinha ouvido falar, e ela disse que não. E a Cristina também falou que lhe parecia muito interessante o livro e que talvez comprasse, não sei o quê. Só que elas não fazem ideia, é que eu vou ler o Drácula e já comprei também este livro e vou ler os dois. Bem, eu tenho rido tanto, já li 25%. Ainda li 25% do projeto do livro As Luzes de Leonor, que é o livro preferido da Ana Karina. Estou na página 283 de 1055. Esta experiência de leitura está a ser muito irregular. Ora eu gosto muito, ora eu não gosto muito, ora eu gosto, ora não sei. Já tentaram adivinhar o livro, estiveram muito longe de descobrir. Este livro tem sido uma dor de cabeça. Eu tenho lido à noite, eu fico com sono. O livro cansa-me. É tão escrito de uma forma que não é cativante, sinceramente. Eu gosto da escrita da Maria Teresa Horta, consigo perceber, claro, a importância do livro, o estudo que ela fez, tudo. Não, nem sequer isso está em causa. É mesmo a fluidez da narrativa e depois, eu não sou uma pessoa que me interessa muito por figuras históricas, não conhecia e não fazia ideia de nada sobre ela. Então, isso é interessante, a figura é interessante. Bem, vou abrir agora. Ai, mal sabe a Ana que eu estou a receber neste momento o meu primeiro exemplar de Drácula. Aquela figura que uma pessoa já ouviu falar tanto e acha que sabe a história, mas não sabe. Ai, tão lindo! É linda, é muito bonita.
Uma das coisas que eu fiz quando baixei o livro para o meu Kobo foi o número de páginas. Fiquei impressionada, não sabia que era tão grande. Porque eu acho que confundi um bocadinho este livro com o Frankenstein, que eu já li e gostei. Este tem 412 páginas. Esta é a sinopse. Eu não vou ler a sinopse. Está na terceira edição, esta. Edição da ASA. Então diz aqui que é uma obra-prima. A tradução é da Filipa Aguiar. A primeira edição foi em 2014 e esta é a terceira edição de 2018. E sei que é em formato epistolar. Eu acho que vou intercalar a leitura das Luzes de Leonor e esta. Vou. É isso mesmo que eu vou fazer. E o outro livro é de um crítico. Não é crítico, ele é bibliófilo. Ele é um homem que ama livros. É o Manguel, Alberto Manguel. Ele escreveu este livro que se chama Monstros Fabulosos, Drácula, Alice, Super-Homem e outros amigos literários. Eu já li vários livros dele e recomendo muito. Um livro que ele tem sobre bibliotecas é extraordinário. E também tem um que se chama Diário de Leituras, também é extraordinário. Foi ele que me inspirou para fazer um projeto de releitura de Helena Ferrante, um dos maiores bibliófilos do mundo. Ele também vai falar Frankenstein, Capuchinho Vermelho. Este é um autor de Buenos Aires. Ele tem livros tão bons. E as edições também são sempre fantásticas. Olha o marcador. Coisa mais fofa. Também vou ler este livro. Eu estou super curiosa. Não é curiosa, é entusiasmada para revelar este projeto. E não ter dito agora a Ana Karina, que também estou a fazer um projeto chamado Top Secret de ler as deuses. Já foi muita sorte. Olá, voltei! Pois é, hoje é segunda-feira, dia quê? 29, acho eu, dia 29. Então, eu já acabei, finalmente! Eu decidi abandonar o livro da Maria Teresa Horta. Eu li 300 páginas, são 1000 páginas, faltavam-me 700 páginas, mas eu já não aguentava mais. Eu acho que não vale a pena estar a insistir num livro que não me está a trazer muito prazer. Eu não estou a conseguir envolver-me com a história. Eu acho a figura, a Marquesa Leonor até interessante, uma mulher é muito bem construída no romance, é muito bem construída. É uma mulher que adora ler, estudar, quer alcançar mais no mundo depois de ter estado presa, não é? Desde os 8 anos aos 27, casar e não tem medo de enfrentar os seus medos. É uma mulher destemida e inteligentíssima. No entanto, eu não estou a envolver-me com a história, como já estava a dizer. A verdade é que aprendi com este livro e já valeu a pena ter começado, já valeu a pena ter feito pesquisas, ter ido à procura de mais informações, ter falado com o meu melhor amigo sobre esta figura, ele já conhece a história. Foi giro para a experiência da leitura Top Secret, mas eu já não estava a aguentar. E eu batizei este livro, calhamaço, 1000 páginas, de Bíblia Iluminada. Isto porquê? Porque as Luzes de Leonor, não é? Então, uma Bíblia porque é gigante, o livro nunca mais acaba. E eu nem li em formato de papel, senão eu nem conseguia avançar muito mais, porque a minha sorte é que eu levava o cubo para o trabalho e conseguia ir avançando. No entanto, para quem se interessa pela história, para quem gosta de história, romances históricos, vai adorar. Isto é um prato cheio. A Maria Teresa Horta estudou esta personagem, esta mulher, esta marquesa durante 13 anos. E nota-se, há aqui realmente muita pesquisa e só que não. Já chega, por favor. Eu e a Leonor não... Mas terminei finalmente o Drácula. Terminei. Vocês podem ver ela se rir. É genuíno. Foi uma leitura muito melhor do que estava à espera. Foi a surpresa do ano até agora. Sem dúvida. E aprendi bastante. Fiz muita pesquisa, ouvi muitos vídeos, falei, conversei sobre esta figura. Foi uma bela surpresa. Esta leitura Top Secret valeu a pena pela descoberta destes 3 livros e pela surpresa grande que foi Drácula. Eu também fui ver a série televisiva que estreou este ano na Netflix. São 3 episódios, se não estou em erro, 3 ou 4. E só vi um, que tem 1 hora e tal, e achei a série muito fraca, mesmo. A nível de caracterização, enredo. Nós temos aqui o
Mr. Harker, ele está num convento, numa igreja, e ele vai contando a história através de uma conversa que tem com duas freiras. A freira está interessada na figura de Drácula, quer saber o que é que se passou. Ele vai contando, vai relatando, vai explicando tudo o que aconteceu e vai voltando no passado para recordar os momentos horríveis que ele passou com o Drácula. Para mim muitas coisas não estavam a coincidir com a história, não faziam muito sentido. Depois há ali uma questão no início em que ela pergunta se ele teve relações sexuais com o Drácula, e depois tu vês o Drácula ter relações sexuais com o Mr. Harker. Depois há lá uma parte em que o Mr. Harker, quando está na Transilvânia, lá no castelo, ele encontra outras pessoas, e para mim aquilo é um desastre total. Não recomendo a série. A parte em que ele se perde lá no castelo e o castelo nunca te parece uma espécie de labirinto. É muito interessante, também mostra isso. Eu acho que vou mesmo ver a adaptação do Coppola, que tem dito que é muito romantizado, mas não quer saber. Eu pensava que conhecia a história e não conheço a história, não faço ideia, não fazia ideia de nada. Portanto, não conhecia mesmo nada, eu pensava que sim. Conheço os traços gerais do vampiro, do Drácula, etc., mas a história em si não. E não tem nada de romance. Este livro, o que é que foi para mim? Quer falar sobre ele. Eu fiquei a saber que a primeira novela gótica muito antiga foi em 1764, chamado O Castelo de Otranto. Também descobri que o Drácula foi publicado em 1897. Já tinham alguns livros com a figura de vampiros, mas este foi o primeiro com a figura de Drácula. E só foi publicado e traduzido para português em 1953, portanto, muitos anos depois. É verdade que esta expressão, o romance e as novelas góticas, tiveram muito pouco impacto em Portugal, poucos autores a apostar, mas existiu, e eu também descobri isso. Existe também uma antologia de contos góticos de autores portugueses e autores brasileiros. Eu vou colocar aqui a foto da capa e vou colocar o índice para vocês verem que autores estão. Vão encontrar a autora portuguesa, mais conhecida pelos seus poemas, Florbela Espanca, com um conto chamado A Morta. No entanto, eu também descobri que já li muito mais novelas góticas do que eu pensava. O Mundo dos Vendavais, que é um dos meus livros favoritos de sempre. Edgar Allan Poe, que tem contos e poemas que me agradam bastante. Frankenstein, que eu também gostei muito. Também não fazia ideia que existia realmente a Transilvânia. A sério, eu achava que isto era invenção da literatura. Eu achava que fazia parte da ficção, sério, mas não existe. A Transilvânia faz parte da Roménia. Também não fazia ideia, mas Drácula foi inspirado numa figura histórica que matou muita gente. Um homem que era conhecido porque gostava de matar, adorava ver a dor dos outros. E onde é que eu descobri isto? Olha, neste livro de Alberto Mangel. Eu li aqui a parte inicial onde ele apresenta esta história, fala um bocadinho das figuras que mais gosta, das figuras da literatura que mais gosta, como Alice de País das Maravilhas, etc. E também li este capítulo dedicado ao Drácula. Tem aqui uma imagem desenhada pelo próprio Alberto Mangel. E é um capítulo com uma página e este mais um bocadinho desta. É muito pequeno, mas explica que Drácula aparece, é a figura de... é um príncipe de Valáquia, que é a atual Roménia, que governou boa parte da atual Roménia, e ele era um homem muito brutal. Ele adorava... ele era ambicioso pelo número de vítimas, ele adorava ver e deleitava-se com o sofrimento alheio. Ele chamava-se Vlad, o Empalador, inspirado nesta figura do príncipe de Valáquia. O Bram Stoker, em 1897, decide então de entregar-se às letras e criar esta figura do Drácula. Podemos aqui tirar muito partido desta história e fazer várias interpretações, sendo que uma delas é a nível político-social, não é? Nós temos aqui os fortes contra os mais fracos, mas eu tirei outras interpretações. A Ana, no seu podcast, ela diz mesmo isso.
Nós podemos tirar várias interpretações. Ela tem um episódio especial sobre isso e vai ter mais episódios. E eu, claro, que fui ouvir enquanto lia. E ela não conta praticamente nada da história, eu também não o vou fazer, mas fala um pouco da figura, de como é que foi, etc, etc. E eu achei muito interessante, porém curto, queria mais. Hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de um dos meus livros favoritos de sempre, adoro este livro, Drácula, de Bram Stoker. E eu quero começar por pedir-vos que, mesmo que não gostem do tema, não gostem de vampiros ou do Drácula, que fiquem, porque se calhar vão... não sei se não posso, se calhar não muda de opinião, mas eu penso... Mudei de opinião e obrigada por teres mostrado esse entusiasmo tão grande em relação a este livro, que fez com que eu lesse finalmente e ter ficado surpreendida muito positivamente em relação a ele, ter aprendido bastante em relação à literatura gótica que tenho aprendido e cada vez mais eu tenho a certeza que vou aprender com o teu podcast, com as tuas partilhas. Lida e interpretada com muitos outros aspectos, por exemplo, uma questão da literatura de invasão. Pensem, vocês sabem que é o Drácula, a literatura de invasão estava muito em voga nesta altura. O Drácula é uma pessoa de outra terra que está, de certa forma, a invadir e a atacar a Inglaterra. É um ataque aqui por outras forças. Por exemplo, o lugar da mulher na sociedade. Como é que eles veem a mina e... Pronto, ela fala realmente nas várias interpretações que este livro pode tirar. Eu tirei as minhas também. E eu vejo o Drácula como uma figura que representa o medo do desconhecido. Normalmente é de noite que os nossos fantasmas, as nossas sombras se apoderam de nós, os nossos medos. Então eu vejo Drácula como essa figura, o medo, o desconhecido, a morte. Como é que nós lidamos com essa questão? Eu acho que o Drácula também representa muito a solidão, que é o maior medo do ser humano, a solidão e a morte. Olhei para esta figura muito nesse sentido, não é? Muitas vezes nós queremos combater, não sabemos como, temos medo e ao mesmo tempo temos que o enfrentar. Para além disso, Drácula é uma figura muito solitária, não é? Fica ali dentro do seu caixão, só sai à noite. Acho que pode muito bem representar esse medo da morte. A forma como nós, não é bem a morte, mas a questão do sofrimento em relação a ela. Acho muito interessante o facto do livro ter sido escrito através de cartas, de telegramas, de diários. E eu fiquei muito a pensar nisso. Porque é que o autor escolheu esta forma e não outra? Apesar de ser uma fórmula que naquela altura era muito conhecida. Existem imensos clássicos que são escritos através de cartas, diários, etc. Eu vi aqui na página 98 uma passagem que diz... Diário de novo, 11 de agosto, diário de novo. Não consigo dormir, de modo que resolvi escrever. Estou demasiado agitada para dormir. Tivemos tal aventura, uma experiência tão angustiante. Adormeci assim que fechei o diário e fui de súbito despertada. Nós temos aqui a Mina, que muitas vezes não consegue dormir, não consegue descansar, não consegue estar em paz com os seus pensamentos. Ela utiliza a escrita para sossegar o seu coração e a sua mente. Então eu também vi isto como um exercício e passou muito aquela ideia que eu tenho em relação à escrita, não é? Que a escrita é de facto uma das maiores ou das melhores formas de despejarmos os pensamentos, de deixarmos em paz o nosso coração. E eu revi-me um bocadinho na personagem, na forma como ela utiliza a escrita para se confrontar com aquilo que faz sentir angústia ou sentir incomodada. Depois há aqui uma parte na página 205. Você é inteligente, mas tem muitos preconceitos. Não permite que os seus olhos vejam e que os seus ouvidos ouçam, e o que está fora da sua vida diária não lhe interessa. Não acha que existem coisas que não podemos compreender, mas que existem? E depois ele levanta muitas questões, as coisas que normalmente nós não acreditamos porque não fazem sentido para nós. Pronto, vamos acabar então o assunto de Drácula, porque eu não falei muito sobre Alexis, é verdade, a leitura que acabou por se transformar numa das favoritas deste ano.
Eu, assim, naquele momento que tinha terminado, eu tinha dito sim, já destronou o Helmet, mas eu vou dar tempo ao tempo para perceber se realmente se transformou na leitura favorita deste ano ou se Helmet ainda continua. No entanto, está a par ali no primeiro lugar. Alexis foi um livro que dialogou muito comigo, conversou muito com o meu lado mais pessoal, aquele que não costumo, não é, transmitir e passar. Foi um livro que me angustiou, incomodou e me fez sorrir algumas vezes. E tem toda aquela questão do deitar para fora, dar a nossa verdade. Eu acho que passou muito essa mensagem de mostrar a verdade, expor a verdade, para não carregar nenhum peso. Pronto, foi mesmo essa a sensação que eu tive ao ler este livro. E isso passou muito e de forma muito intensa. Quero ler mais livros da autora, sem dúvida, e adorei o livro. É um livro que é muito sensível, vai abordar vários assuntos e tem uma abertura que dá para os leitores interpretarem algumas coisas de outras formas. Eu acho que vai conversar com os leitores de formas muito diferentes. Pronto, e encerro hoje, finalmente, o vídeo, que já vai longo, sobre estas 3 leituras. Uma leitura não concluída, uma grande surpresa e um dos favoritos do ano. E é isto! Espero que tenham gostado. Deixem-me nos comentários se já leram algum dos livros, se estavam à espera que fosse algum destes livros e se já leram, se querem ler. Digam-me se gostaram deste formato também, se preferem um outro formato, para saber mais ou menos os vossos gostos, as vossas preferências. E é isto, um beijinho e até ao próximo vídeo.